é onde aí nós já temos que estar colocando, talvez, né, bacia de água no quarto, deixar a toalha molhada secar dentro do quarto, ou então até aqueles umidificador mesmo, né? Oi, Irani. Oi. Aqui acho que a próxima nuvem que forma é a nuvem dos gafanhotos que tá vindo pra cá. Ave Maria, vocês viram aquilo? Foi quem? Nossa, vocês vêm pra cá, Paraguai? Jesus amado. Eu surto. Lá no sul Nossa, do tá amarrado em Brasil. nome de Jesus, aqueles bichos, credo. Chega aqui nunca. Nossa, gente, chega não. No sul do Brasil, lá no Paraná, lá no Rio Grande do Sul, descendo ali, lá de vez em quando dá essa nuvem de gafanhoto. E assim, não é gafanhotinho, né? É gafanhotão, grandão, que dá essas nuvens que devasta a lavoura, assim, questão de minutos. Mas Minas eu nunca vi, tá? Nunca vi ter aquele enxame, não. Você besta, sai fora daqueles bichos. Pensa que Se chegar aqui em arranca os Patrocínio, cabelos. se chegar aqui em Patrocínio fale. Tá louco? Não, você vê, já estamos vivendo essa crise do Covid, né? Ainda vem esse gafanhoto para atrapalhar o resto? Nossa, misericórdia, coisa natal. Em nome de Jesus, né? Isso fica por lá. Gente, então vamos lá. Nosso sistema respiratório é formado pelas vias aéreas, né? E pelas vias inferiores, onde estão aqui dentro dos pulmões, certo? A função do nosso sistema respiratório é respirar para gerar o quê? Energia, né? Então, esse é o nosso objetivo, gerar energia. Para isso, a anatomia respiratória, ela é composta, então... Só um minutinho aqui. A anatomia respiratória, ela é composta pelas fossas nasais, pela faringe, que é o primeiro tubo, a laringe, que é o segundo tubo, a traqueia, que é o terceiro tubo, os brônquios, que é o quarto tubo, e os bronquíolos, que é a ramificação, desse quarto tubo. Todos esses tubos aqui servem para uma coisa, passar o ar. O ar que vai vir de fora para dentro. Gente, mas que coisa. E o ar que vai sair de dentro para fora, tá? Então, tudo isso serve para a passagem do ar. Lembrando a vocês que a faringe e a laringe são tubos comuns ao sistema digestório. Como aqui nós vamos ficar no respiratório, então eu vou ter aqui da faringe para a laringe e da traqueia para os brônquios e bronquíolos. Quando nós temos alguma inflamação aqui, sinusite, rinite, né? Então, a gente tem algumas inflamações dessas vias aéreas superiores. Podemos ter aqui na garganta, podemos ter na traqueia, podemos ter nos brônquios, que é a bronquite. Muita gente sofre nessa época com asma, que é mais a nível de traqueia, bronquite a nível dos brônquios, né? Essa inflamação que dá nessas estruturas aí, tá? Tem alguém que tem bronquite crônica por aí? Tem alguém que tem asma? Tem alguém que tem sinusite? Ih, tô disso. Eu tenho. Pois é. Também tenho. Eu tenho rinite e sinusite. Ah, que Minha beleza. sinusite crônica. Ixi, então tá bom mesmo, né? Pois é. E nessa época do frio, tudo aumenta, Vem né, cá, gente? Henrique, vem cá. Tudo A rinite aumenta. eu peguei do meu pai, porque ele tem também. Pois é. A rinite aumenta, a sinusite aumenta, a bronquite O aumenta. que você quer Né? ver, então? Iago, desliga o microfone aí. Alguém tá com o microfone ligado? É o Iago. É o Iago? Então desliga aí, Iago. Porque senão a pititinha vai tagarelar aí. Então, nessa época, tudo aumenta, né? Fator umidade, poeira, né? O ar frio, então vai complicar. Então, até Oi, aqui... Janaí, a senhora Oi. já fez a chamada? Já, mas eu já te coloquei aqui porque eu vi que você entrou, Vinícius. Ah, Tá tá. bom? Obrigado. Por nada. Até agora eu não vi que entrou, foi o Iago, Iago José e o Marcelo, tá?
Então, vamos lá. Essa é a anatomia, tá? Sistema respiratório é o mais fácil deles. Aqui a gente tem na laringe, agora descendo aqui a laringe, a gente vai ter as cordas vocais. As cordas vocais... Ah, o Iago, tá certo. Então, vamos lá. Nossa, gente, troquei meu mouse, mas que coisa. A laringe estão nas cordas vocais, né? As cordas vocais, elas têm a função de produzir o som. Foi aqui que nós estávamos falando na aula passada. O som é produzido quando o ar sai daqui de dentro e vem... Ah, não, só um minutinho, gente, só um minutinho. Um minutinho, por favor, que eu vou ter que dar um jeito de... Já, ó. Voltando então, pessoal. Aí o ar sai de dentro para fora. A pressão da saída do gás carbônico é maior do que a entrada do oxigênio, lógico, né? Porque o oxigênio ele vai entrar de cima para baixo e o gás carbônico vai sair de baixo para cima. Então, a força que o gás carbônico vai fazer para sair é a força que vai fazer essas cordas vocais vibrarem, produzindo som. O som não é algo característico apenas de nós, seres humanos. Nós sabemos que os animais emitem som. Agora, a linguagem, a articulação é nossa. Embora o papagaio, a arara são repetidores daquilo que a gente fala. Mas articular, né, falar mesmo, isso é característica nossa. E é tudo feito nessas cordas vocais. Quando o gás carbônico está saindo do nosso corpo, ele exerce uma pressão tal, faz essas cordas vibrarem, e essas cordas, ao vibrarem, elas produzem o som. E o som a gente vai articulando. Quando bebezinho, esse som sai de qualquer jeito, é um gritinho, é um barulhinho, porque eles estão descobrindo o mundo. Aí depois que a criança vai crescendo, ela vai ouvindo e prestando atenção naquilo que a gente fala. E ela começa primeiro a repetir o que a gente fala. E a gente ensina, né? Fala, mamãe, papai, mamãe, papá, né? Então a criança vai repetindo primeiro, igual papagaio e arara. Depois, ela já começa a conseguir produzir a sua própria linguagem, né? Conectar, produzir seus sons, a sua fala, tá? Mas tudo isso é com a saída do gás carbônico e não com a entrada do oxigênio. Em algumas pessoas, essas pregas das cordas vocais aqui, dependendo, elas podem colar. E se elas colarem, a pessoa vai ter dificuldade na fala. Voz rouca, né? Vai falar baixinho. Então, dependendo da situação, isso pode acontecer. Isso é uma doença muito comum de nós professores, de pessoas que utilizam a voz como instrumento de trabalho. Atores, né? Pessoas que falam muito. Então, pode acontecer isso daí, dessas cordas... Então, quando as pessoas fumam muito e elas têm a voz rouca, é por causa disso? A fumaça, nós vamos ver aqui, além de tudo, a nicotina, isso mesmo, a nicotina pode impregnar aqui nas cordas vocais, prejudicar a fala, isso mesmo, tá? Porque as cordas vocais são úmidas. A nicotina com a umidade, ela fica preta, ela impregna aí. Impregnando, ela vai dificultar o movimento, tá? Das cordas vocais. E quando a gente gripe e fica rouca, aí já é outro problema, né? Aí dá uma infecção de garganta, uma bactéria, é alguma coisa que incha aí dentro, que já
já dificulta a fala, tá bom? Então, um tempo atrás, bem um tempo atrás, se fazia cirurgia quando as cordas vocais pregavam, grudavam, né? Que a gente fala. Hoje quase não se faz, porque corre o risco de perder a fala toda, né? Então, eu mesmo tenho uma parente que ela era professora e ela deu, né, as cordas vocais dela pregavam uma quantidade maior e ela teve que submeter uma cirurgia, na época fazia cirurgia. Resultado, ela perdeu quase toda a voz, né? Ela fala assim, bem rouquinho, bem baixinho, você tem que chegar bem pertinho, quase que leitura labial para entender, né? Então, aqui as cordas vocais. Nos animais que emitem sons como canto, as aves, por exemplo, né? É o ar que passa ali e é característica deles pronunciar aquele canto, tá bom? Alguma pergunta? Por isso que, nessa época, beber muito líquido e hidratar bastante as cordas vocais é o necessário, tá? Porque a tendência dela, às vezes, é inchar, igual eu dei aquela vez, é inchar em reação contra o que está acontecendo, o que está chegando até ela. Então, beber muita água faz parte, né, da lubrificação das cordas vocais. Olha que trem mais esquisito, mais feio. Dentro da nossa traqueia, dentro dos nossos brônquios, é desse jeito aí. Isso aí parece uma grama, né? Um tanto de pelinho. Para que vocês acham que tem isso aí? Para que serve isso daí? Dentro da Isso nossa aí é um traqueia. filtro, não? É um filtro, isso mesmo. São pelinhos que filtram. Uai, Vinícius, mas já não tem pelos no nosso nariz para filtrar? Tem. Só que os pelos do nosso nariz conseguem filtrar tudo? Não, às vezes passa algumas coisas, né? E como passa, né? E como passa. E aí, quando chega dentro da nossa traqueia, dentro dos nossos brônquios, lá tá cheio desses micro pelinhos aí. Segundo ano, acorda, puxa a gavetinha do primeiro ano e pensa rápido. A origem desses pelinhos, desses cílios aqui, vem de qual organela citoplasmática mesmo? Qual organela citoplasmática que está dentro da célula que dá origem a esses cílios aí, esses pelinhos? Ai, 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 ai. Quem vai tentar responder para nós? Não? Vem dos... O que é a pergunta? Qual organela citoplasmática que dá origem a esses pelinhos que nós temos na traqueia? Irani, sinto muito. Eu não sinto. Vamos lá. É os centríolos. Ixi, tá vendo que a gente não pode desconectar? Os centríolos que estão dentro do citoplasma origina esse montão de cílios que mais parece uma grama, tanto de capim, isso dentro da gente. E esses cílios ficam batendo de baixo para cima o tempo todo, de baixo para cima. Por que de baixo para cima? Para empurrar qualquer coisa que cair neles para cima. É isso. Porque se for de cima para baixo, ele vai levar as impurezas para o pulmão. De baixo para cima, alguma coisa que a gente inspirou, que está descendo aqui. Quando esses pelinhos estão batendo sempre de baixo para cima, eles vão empurrar e trazer de volta aquilo que está indo. Por isso, nós temos também o espirro, né? Que é um jeito de devolver aquilo que está descendo para o pulmão, que não é bem-vindo, que pode trazer inflamação. Quando você chega num local que tem muito pó, por exemplo, ou dá um vento, você pode espirrar. Pode ter certeza, quando você espirrar, significa que entrou dentro do seu sistema respiratório algum pozinho, alguma coisa que entrou lá dentro e fez você espirrar. É o jeito de você jogar fora
aquilo que não é bem-vindo lá dentro dos nossos pulmões, tá? E vocês sabiam que o espirro, ele sai até 200 quilômetros por hora? Gente, olha a velocidade disso. Aí você fala assim, nossa, mas nem sente. Às vezes a gente até consegue segurar o espirro, mas quando ele vem mesmo das camadas mais profundas, lá dos brônquios e bronquíolos, ele pode vir até 200 quilômetros por hora. Por isso que é um ato involuntário, né? Deu vontade de espirrar, você vai espirrar, e o tanto que é gostoso espirrar, porque você limpa, você traz de dentro para fora aquilo que pode estar prejudicando. Alguma pergunta até aqui? E é por isso que nós devemos manter isso aqui em bom estado de conservação. Novamente, alguém fez aí, eu já esqueci a pergunta da nicotina. A nicotina também interfere aqui, ó, tá? Suja isso tudo e atrapalha o funcionamento disso. Bom, então agora vamos ver aqui. Vias respiratórias, começando nas fossas nasais. 2 cavidades que se abrem, nós chamamos de narina, separada por um septo nasal. Se você passar a mão por cima do seu nariz, você vai ver que aqui tem uma divisória, na parte de cá, né? Em cima o osso, lá dentro cartilagem, que é o septo nasal, tá? São revestidas internamente por células produtoras de muco e por células ciliadas. Então, essas células produzem esse muco. Qual é a função do muco mesmo, a princípio? Segundo ano, cadê vocês? Qual é a função do muco no nosso nariz? Fazer as impurezas meio que grudar. Proteger. Proteger contra as impurezas, fazer as impurezas grudar, impedir que as impurezas desçam para o nosso pulmão, tá? Essa é a primeira função do muco. E as células ciliadas que nós temos lá na traqueia, já é para evitar mesmo que a sujeira desça. Depois a gente tem aqui a faringe, né? A faringe é o primeiro canal, é musculoso e ela tem comunicação com o sistema digestivo e respiratório, serve para a passagem do ar até a laringe, que nós chamamos de garganta, né? Aí nós podemos ter laringite, faringite, não tem esses it aí? Então, de vez em quando, a gente pode ter essas irritações dentro do nosso pulmão. A laringe é o canal, né, que serve para ligar a traqueia. É onde tem as cordas vocais e é onde tem a epiglote, que nós vamos ver depois, que é aquela portinha que vai abrir e fechar para o sistema digestório e respiratório, tá? Quando a gente engasga, né? Essa portinha aí fechou de forma errada, tá? E é onde tem as cordas vocais que nós podemos utilizar. Depois, a traqueia, a gente vai ver separadinho isso aí. A traqueia, que é um tubo cheio de anéis. Esses anéis na traqueia, eles vão se juntando, né? Eles trabalham fazendo isso aqui, eles se juntam um do outro. A asma é quando esses anéis estão muito próximos, juntando muito. Por isso que quem tem asma, o pessoal fala, tá chiando. Chega perto da pessoa, você escuta um barulhinho, zzz, né? Um barulhinho mais ou menos assim. Por quê? Esses anéis estão inflamados e muito juntos. Aí eles acabam agarrando no outro, tá? Acabam agarrando no outro. E aí quem tem asma usa aquela bombinha, usa um broncodilatador. Por quê? Se os anéis estão grudando, estão juntos, aí esse broncodilatador vai abrir, vai dilatar, né? Então, vai impedir que eles fechem, dificultando a respiração, né? Que é o caso da asma. Está revestida também por células secretoras de muco e células ciliadas. Uai, precisa de muco também na traqueia? Precisa, né? Na traqueia também precisa de muco, para manter lubrificado, para manter protegido a traqueia. Depois da traqueia, vai bifurcar, vai fazer um V, que a gente chama de brônquios. Esse brônquio, então, ele vai entrar dentro do pulmão, ramificando, que nós chamamos de bronquíolos.
Então, os bronquíolos é a pequena parte do brônquio, é a raiz, né, como se fosse uma árvore. E também cheio de células de muco e ciliados. Por isso, quando você tem a bronquite, né, você tem muco lá de dentro para fora. Esse muco é produzido em maior excesso, até para evitar que as impurezas entram dentro dos alvéolos pulmonares. As vias respiratórias têm como função permitir o trajeto do ar atmosférico. Só isso. Passar e sair, entrar e sair, tá? Além disso, elas filtram, aquecem e umedecem o ar para chegar até os nossos pulmões. Nessa época agora, nem sempre eles vão conseguir filtrar, umedecer e aquecer o ar. Porque a temperatura às vezes está muito fria, né? Temperatura aí 12 graus, 13, 20, dentro do nosso corpo é 36. Então, esses vasos sanguíneos têm que aquecer a temperatura de pelo menos 30 graus para entrar dentro do nosso corpo, tá? Umedecer. O ar está muito seco, então tem que umedecer o ar. Vocês já viram o tanto que respirar o ar seco dói? Resseca as nossas vias respiratórias, né? Às vezes a gente acorda de manhã com a boca seca, porque está respirando pela boca. Então, isso acaba incomodando, doendo, né? Nossas vias respiratórias, certo? Alguma pergunta? Então, vamos lá. Ó, Não. aqui está ele. Gente, olhando os nossos pulmões assim, ele não é esquisito? Parece que ele é muito babento, né? Uma estrutura assim bem estranha, olhando os nossos pulmões. Mas aqui está ele, né? Essa preciosidade que nós temos. Esses pulmões ficam guardados dentro da caixa torácica, por isso ela é mais estufada aqui no peito mesmo, tá? O pulmão direito, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido em dois lobos, superior e inferior, o direito. Em três. Superior, inferior e o mediano. O pulmão esquerdo, apenas dois, superior e inferior. Observe que o pulmão esquerdo não tem a divisória, intermediária. Aqui no pulmão esquerdo, o que fica debaixo dele? O que vai ficar debaixo do pulmão esquerdo? Segundo ano? Coração. O coração, não é? Então, ele fica meio que exprimido, por isso ele não tem esse lobo intermediário, né? Então, o coração vai ficar inserido meio que aqui, ó, né? Protegido meio que aqui de baixo, tá? Então, esses são a estrutura do nosso pulmão. Tem autores que, olhando assim, falam que os nossos pulmões são foliáceos. Parece com uma folha. Ele é bem esponjoso e muito úmido, lógico, né? E a palavrinha pleura significa membrana que reveste, que protege os pulmões, tá? Então, pleura é a membrana que reveste e protege os pulmões. Ó, os anéis da traqueia. Então, esses anéis aqui, eles têm que ficar abertos, eles não podem fechar. Quem tem asma tende a fechar esses anéis aí, tá? Por isso que dá aquele barulho, porque eles vão contraindo, vão se juntando, certo? O nosso pulmão, ele só serve para receber e expulsar o ar. Mais nada. Então, o pulmão é o depósito, né, de oxigênio, juntamente com o gás carbônico. A vantagem da gente ter dois pulmões. Quando eu tenho um comprometido, o outro trabalha. Eu não posso ter os dois comprometidos. Vocês já viram falar que pneumonia dupla é grave, mata? Lógico, eu vou cobrir os dois pulmões, né? Então, quando eu tenho comprometimento de um pulmão, beleza. O outro está livre, então eu consigo levar bem, né? Eu não posso ter comprometimento de dois pulmões. No caso da Covid, aí a gente vê muito falar, né? Um pulmão já está comprometido, está 20%, está 30%.
Então, aí complica quando a gente tem esse comprometimento dos pulmões. Ah, deu pneumonia. Não, mas é só no pulmão. Então, tá bom. Deu pneumonia nos 2 pulmões, mas ainda não comprometeu tudo. Menos mal, né? Mas está sujeito a ter mais problemas. Olha os lobos do pulmão, né? O direito com os 3, superior, médio e inferior, e o esquerdo com apenas 2. O médio ele fica comprimido aí, porque o coração está meio que pegando carona, se escondendo aí, tá? Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, impressionante. Olha isso. Muito estranho. Olha que o coração, ele fica bem protegido no meio dos 2 pulmões. Aqui eu tenho um pulmão normal. Vocês viram lá o desenho aqui atrás? Ó, esse aqui é um desenho hipotético, né? É um desenho hipotético. Esse aqui já é o pulmão de verdade. Olha o pulmão saudável e o pulmão de um fumante. Gente, observe vocês também que o coração está diferente. Com o passar do tempo, na pessoa fumante, o coração incha, muda de cor. Olha o tanto que ele está inchado aí. Ó, e a cor dele mudou. Aqui ele está normal. Aqui ele inchou. Inchou tanto que abriu o pulmão. Observe vocês que o pulmão parece estar aberto, ó. Aqui está bem fechadinho. Aqui abriu. E o pulmão de um fumante... Hã? Me dá uma aflição ver isso, eu não gosto muito de Não ver é? órgão. Mas assim, a gente tem que ver, não, nem sempre o caso de vocês, mas tem pessoas que fumam muito, então tinha que ver a situação dessa aqui. Pensar que o pulmão dessa pessoa pode estar caminhando para esse lado aqui, ó, né? E quando chega nesse lado aí, esse preto é a nicotina. A nicotina, ela gruda muito fácil no pulmão, porque o pulmão é muito úmido. E grudando aí, ela vai tampando todo o pulmão. Por isso que a pessoa fumante, ela tem falta de ar. Por quê? O pulmão está tendo dificuldade em fazer troca gasosa. Está entrando oxigênio? Tá. Mas o gás carbônico não está saindo. Diga. Eu vi lá no post uma foto do pulmão com corona que era parecida com um fumador. Ah, por causa da inflamação? Eu acho que é. Tava lá no postinho. Ah, tá. Preto desse jeito? Também? Era mais esquisito. Talvez porque o vírus, né, vai matando as células, né? E vai Não sei ficando se era escuro. preto, ele tava bem morto. Né? Bem estranho, né? Então, gente, por isso que não aguenta a pessoa com Covid, ó. Não respira, por isso tem que ter um respirador, porque o pulmão não trabalha, né? Então, precisa do respirador para fazer o papel do pulmão. E o organismo tentar combater a ação desse vírus e voltar ao normal, né? Mas é muito estranho mesmo. Essas doenças pulmonares é muito complicado. Então, nesse caso, agora você pode perguntar, quanto tempo, pegar o fumante aqui agora, quanto tempo um fumante vai gastar para o pulmão dele chegar desse jeito aí? O que vocês acham? Pessoa é fumante. Quantos anos que ele precisa fumar para o pulmão dele chegar nesse estágio? Uns 30, 15, sei lá. Não, é pouco tempo, corrói rapidão. Isso é relativo, gente. Mas Tudo eu falo para depende do que você vocês. fuma. Velho. É relativo, vai depender do que fuma, da quantidade e do tempo, tá? Se o cara for mais natureba, não fica assim, não. Então, vai ser relativo do organismo, mas eu falo para vocês, não precisa muito tempo, não, né? Essa nicotina, ela vai grudando e vai tornando o pulmão desse jeito aí. Então, assim, acho que 30 anos já extrapolou, já passou, né? Mas uns 5 anos já começa, dependendo do tipo de cigarro, da quantidade, já começa a ficar escuro dessa forma, tá? Não tanto desse jeito. Irani, Isso aqui se já uma é um pessoa caso que crônico. tivesse pulmão. Irani, se uma pessoa que tivesse pulmão preto aqui pegar corona, já era, né? Não aguenta, não. Já era, já foi. Um pulmão desse aqui não aguenta corona, não. Por isso que os fumantes estão aí no grupo de risco também, né? Não aguenta.
E quem fuma não pensa, né? Que ele pode estar sujeito a uma pneumonia. Ele é uma pessoa normal, ele pode adoecer dessa forma. Pode estar sujeito aí a uma bronquite mais crônica. E é difícil, né? Difícil. Porque como é que vai fazer? O pulmão está tampado, está impedido de trabalhar. Então, é complicado, gente. E o coração acaba levando junto, porque o coração vai bater para bombear, levar sangue, né? E no sangue está vindo essa nicotina, também acaba prejudicando o trabalho cardíaco também. Então, se tem alguém que fuma, repensa nisso aí, tá? Repensa nessa atividade, não compensa, não compensa, a vida pode pregar uma surpresa. Aqui eu quero abrir um parênteses, está quase terminando. Estava observando os casos de pessoas que morrem ou que estão pegando Covid. Vamos ver os que morrem, né? Você pode ver que são pessoas, a maioria delas, com problemas de saúde já. Diabetes, hipertenso, problemas pulmonares, né? Um outro grupo são pessoas obesas. Obesidade. A gordura acaba escondendo, né, o vírus e ele fica ali trabalhando e quando age vem de uma vez. Tipo, atrás eu vi uma pessoa jovem, parece que tem alguma coisa, aparentemente não tinha problema de saúde nenhum, mas era obeso. Então, assim, são coisas que a gente não deve juntar para a nossa vida para depois prejudicar. Então, não devo juntar a obesidade, eu não devo juntar colesterol, eu não devo juntar triglicérides, eu não devo juntar diabetes, porque isso mais cedo ou mais tarde, qualquer doencinha que a gente venha a ter é muito para um organismo com essa situação, né? E às vezes as pessoas não pensam por esse lado, ignoram isso daí. Então, nem sempre o remédio vai dar conta, nem sempre o hospital vai dar conta. A melhor forma mesmo é a gente não deixar isso acumular dentro do nosso corpo, porque aí eu não deixo acumular, então fica mais fácil, né, da gente tá revertendo a nossa situação, tá bom? Normalmente, quase todos os casos que a gente tem visto de Covid mais graves, você vai olhar. Se não tem esses problemas de saúde, é obesidade, que também é um grave problema de saúde. Daqui um pouquinho vai cair, segundo ano. Eu não vou deixar dever específico para vocês, mas eu quero que para amanhã vocês dêem uma lida no sistema respiratório, que é pequenininho, já está acabando, tá? Vocês dêem uma lida nele para gente